Eu quero que você conheça a minha história. História de quem realmente vive na prática, assim como você. O dia a dia de um dono de supermercado. Aqui nunca foi fácil. Teve muita luta e muito suor derramado. E é por isso que eu estou aqui, disposto a ajudar você a ter um supermercado lucrativo. Fala, meu empresário de sucesso. Hoje esse vídeo aqui é específico sobre a minha história, né? A história do Gilson Lopes, a história do Central de Alimentos. Vou estar fazendo você entender toda a trajetória desse supermercado que tem 22 anos, de onde eu me introduzo, a história dos meus pais, como a loja foi constituída, o que aconteceu. Então preste muita atenção que sem dúvidas nenhuma você vai entender que não há diferença nenhuma entre eu e você. Tudo o que os meus pais, o que eu construí veio do zero, literalmente do zero. Como eu sei que a maioria dos casos, você deve me olhar e imaginar que tudo foi diferente. E eu estou aqui para poder literalmente contar a minha história e fazer com que você entenda realmente a verdade dos fatos. Então, o início mesmo, né, o ponto principal da história começa em 94, quando os meus pais vieram para Maceió. Meus pais são do interior de Alagoas, tá? E até para poder ficar mais fácil por nome, meu pai Gilson, tá? Eu sou Gilson Júnior, meu pai Gilson e minha mãe Luciene, eles moravam no interior de Alagoas, na cidade chamada Maribondo, em torno de 10 a 12 mil habitantes por aí, e vieram para a capital em busca de uma vida melhor. Naquela época, a capital sempre tinha mais oportunidades do que o próprio interior. A história dos dois começa também muito lá atrás, mas só para você entender que toda a questão de uma história de um empreendedor de sucesso tem muitas batalhas. Então meu pai já foi vendedor de leite, vendedor de relógio na feira. Minha mãe trabalhava com a mãe dela em um abatedor. Aquelas histórias, você sabe, do interior, de acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para poder ir para o trabalho. Então, já em 94, eles chegaram em Maceió e em busca dessa vida melhor na capital, eles conseguiram arrendar uma padaria. Meu nome é José Gilson, eu sou o pai do Júnior, que vocês conhecem por Gilson, mas é Júnior que a gente conhece ele. A minha vida começou em 94, a minha vida comercial. A gente veio de Maribondo, eu e a mãe do Júnior, que é minha esposa. A gente veio de Maribondo, colocamos uma padaria no Benedito Bentes 2, que é um bairro aqui de Maceió, é um bairro de Maceió. A gente começou numa padariazinha pequena, uma padaria que quando a gente chegou a gente não vendia 1000 pães por dia. E eu lembro muito que quando eu comecei, eu tinha 20 e poucos anos, colocamos essa padaria para funcionar, a padaria funcionou, com pouco tempo essa padaria já era uma padaria movimentada, eu vi que padaria estava ficando pequena para mim e eu fui ver o que eu podia fazer com o supermercado. Aí eu tinha um carro, consegui trocar esse carro num ponto de um supermercado num bairro chamado Novo Mundo, também daqui de Maceió. Naquele tempo a gente já vendia 15 mil pães ao dia. Eu desmanchava 12 sacos de farinha no balcão dessa padaria. Mas eu queria mais, sempre mais. Fui para o Novo Mundo trabalhar com mercadinho, que eu não conhecia mercadinho. E cresci, cheguei lá, não era ponto nenhum, fiz o ponto, como a gente chama aqui, organizei do meu jeito, sem sistema, sem nada, a olho, como diz aqui, a olho nu, via mercadoria, via estoque, tudo, sem um sistema. Principalmente naquela época, não existia muito essa questão da tecnologia, de sistema, isso era uma coisa muito avançada. Então naquela época, depois da padaria ter se transformado em um supermercado, os meus pais chegaram a ter 3 lojas. Essa loja que estamos hoje, que é o Central de Alimentos 1, a loja que era padaria, que era o Central de Alimentos 2, e outra loja mais para o centro da cidade, que era o 3. Então naquela época chegou a ter 3 lojas, mas como todo negócio, sem gestão, desorganizado, sem sistema, sem pessoas, como eu falo, né, hoje toda a metodologia de pessoas, processo, sistema e contabilidade, desses pilares eles não tinham nenhum. E logo aconteceu a primeira, podemos dizer assim, a primeira falência, né, deles, que foi não conseguir manter as lojas e tiveram que vender 2 lojas e focar nessa daqui que é o Central de Alimentos 1. Depois de uns 2 anos, eu coloquei mais um supermercado, que é hoje esse Central de Alimentos, é o que hoje o Júnior está herdando. E nesse supermercado, quando eu coloquei supermercado, eu já tinha a padaria, o Novo Mundo, que era o Mercadinho São Benedito Novo Mundo,
e eu coloquei o Central de Alimentos. Aí era 3 comércios. Eu me achei que estava rico. Eu passei uma época que eu estava rico. Vendia muito, vendia bastante, mas tinha um porém. Eu estava desorganizado. E desorganizado, eu fui, achei que estava rico, achei que estava com muito dinheiro, que o faturamento realmente era bom. Para acabar de completar, eu peguei a padaria, que foi de onde eu comecei tudo. Derrubei a padaria, comprei 2 casas ao lado e fiz o Central 2. Aí eu fiquei com o Novo Mundo, o Central 1 e o Central 2. Eu descartei o Novo Mundo e fiquei só com o Central 1 e com o Central 2, que era um movimento muito grande. Eu cheguei a ter na faixa de 150 funcionários. Cresci muito, vendi muito, só que vendi desorganizado. Chegou uma época, eu acho que foi, não lembro, mas deve estar com uns 10 anos atrás, que eu não consegui ficar com os 2. Porque cada vez que eu vendia mais, o meu prejuízo crescia mais. Como o prédio era meu, vendi o prédio com tudo, com porteira fechada, como a gente fala aqui, para eu ficar com um mercado. Porque eu nunca estava conseguindo ficar com os 2, por causa da desorganização que eu tinha. Eu tinha muita garra, muita vontade. Só faltava para mim era informatizar o meu comércio. É aquela fama que tinha de ter muito mercado, muito comércio, muito funcionário, mas na hora H, dinheiro que era bom, nada. E o Central de Alimentos 1, ele começou muito pequeno, loja de 50 metros quadrados. Loja muito pequenininha, era só um quadradozinho. E logo a loja também foi, por ser um bairro muito populoso, a loja ela começou também a se desenvolver muito rápido, até se tornar o tamanho que é hoje, uma loja de 1.100 metros quadrados, que em 2010 nós éramos aqui no bairro a principal loja, uma das maiores lojas do bairro e uma referência especificamente nesse bairro, que é o bairro Benedito Bentes 1 e existe o Benedito Bentes 2. Então o que é que acontece? Mais uma vez, foi montada uma grande estrutura, porém sem os 4 pilares novamente. Os meus pais cometiam os mesmos erros que eles cometeram no passado. Era uma loja grande, com muito funcionário, sem pessoas capacitadas, sem processos ajustados, sem sistema e sem contabilidade. E você sabe que um negócio desse sempre vai indo a trancos e barrancos. Uma loja muito promissora, uma loja com uma clientela muito grande, mas nada consegue se manter e conseguir ser consistente dessa forma. O meu depósito, um vendedor não conseguia entrar. O vendedor não conseguia entrar porque era lotado de mercadoria. Só que era uma mercadoria que eu tinha, que eu não tinha informação nenhuma. Eu não sabia quanto é que eu tinha. Eu sabia quanto é que eu vendia, mas não sabia quanto eu comprava. Eu não sabia, eu era o comprador, eu gostava de comprar, eu tinha o prazer de comprar. Eu ganhei várias e várias campanhas de viagem. Só que eu vi os meus concorrentes crescendo e eu tinha parado no tempo. Cheguei um tempo até que estava atrasando boleto. Chegou um tempo que os vendedores não queriam me vender mais. Fui perdendo crédito. Teve época que eu quase entrei em depressão. Estava praticamente de novo falido. O meu comércio estava totalmente desorganizado. Eu não sabia quanto era que eu tinha no meu estoque. Se um vendedor chegasse para mim hoje e dissesse assim: seu Gilson, compra 1000 Nutrivita, que o senhor está me ajudando a bater minha meta. Fui comprando desorganizado. E eu fiz você entender toda a história da loja e a história dos meus pais, para você entender aonde eu entro nisso tudo. Eu, por ter nascido dentro do negócio, eu nasci dentro da padaria quando os meus pais botaram lá no outro comércio, então eu entendi todos os processos. Eu literalmente cresci, me desenvolvi dentro do negócio. Então todos aqueles processos, toda a parte de abertura de loja, fechamento, entender como funcionava, eu fui aprendendo ao longo do tempo. Mas lógico que como um empreendedor nato, podemos dizer assim, né, que circula na nossa veia, né, o empreendedor ele tem isso, de querer ter o próprio negócio. Em 2016, eu já de maior preferi tentar o meu próprio negócio. Foi a primeira vez que eu saí da asa dos meus pais, eu saí do Central de Alimentos. Naquela época eu já conhecia, eu já trabalhava com os meus pais aqui, já tinha todo o meu parte de setor de compras, porém a empresa sempre desorganizada. E por eu não conseguir mudar a cabeça dos meus pais naquela época, em 2016, como eu falei, eu preferi montar os meus negócios. E eu montei a minha primeira empresa fora daqui, montei uma loja de açaí. Logo nesse início foi um negócio que não deu certo, porém eu fui me desenvolvendo, me aperfeiçoando, montei uma outra empresa que
foi dando muito certo ao longo do tempo, porém, quando tudo estava bom na minha vida pessoal, fora dos negócios do meu pai, aí é que em 2019 as coisas começaram a apertar. Em maio de 2019, eu lembro como hoje, eu recebi uma ligação do meu pai. Quando foi um dia, eu estava no central, olhei para um lado e outro, meu Deus, me tranquei dentro do escritório e eu disse, eu tenho que salvar o central de alimentos, eu tenho que salvar o meu comércio, porque se eu não tiver mais comércio, o que é que vai ficar para o Júnior? Hoje eu vou completar meus 50 anos, daqui a pouco eu me aposento. Eu pensando nisso, um dia eu criei coragem e liguei para o meu filho. Meu filho não ia mais para o central, para o comércio que a gente tinha, ele não ia por algum motivo da separação minha com a da mãe dele. E como o central era muito desorganizado, eu estava muito desorganizado e ele achava que não ia ser útil ali. Nesse dia eu criei coragem e liguei para o Júnior. Júnior, quero falar com você. Ele disse, o que é, pai? Eu digo, não, pelo telefone não. Eu quero que você venha aqui no central, eu quero ter uma conversa com você. Isso foi num sábado à tarde, porque eu estava com tanta assim de boleto atrasado e tanto assim de dinheiro para pagar. Eu digo, eu não tenho saída se eu não pedir ajuda. E eu pedi ajuda a banco, pedi ajuda a meus fornecedores, pedi ajuda a muita gente, mas ninguém ajuda quando você está de ladeira abaixo. Quando você está de ladeira abaixo, ninguém ajuda, parece que o povo adivinha, ninguém ajuda. Que tipo assim, uma ligação que eu posso dizer em um tom meio que desesperado e triste. Depois, inclusive, que eu até saí da loja, né, a gente meio que perdeu um pouco do contato, podemos dizer assim. Os meus pais, eles eram separados, então eu não tinha um diálogo tão claro com ele. Então, quando ele me ligou, ele falou assim, meu filho sai agora da reunião com o contador e eu preciso conversar com você de forma urgente, preciso que você venha no central. E prontamente, naquele mesmo dia, estava em casa, fui direto para a loja, né, que é aqui onde eu estou nesse exato momento. E conversando com ele no escritório, ele falou, estamos para fechar a loja, estamos super endividados, não consigo mais pagar as contas. É uma frase que nunca sai da minha mente e que está em todos os vídeos, basicamente. Eu vendo até bem, nós faturamos muito, mas eu não consigo ter lucro. Então aquilo ali já enraizou na minha mente essa frase e eu vou chegar lá. Então quando ele me abriu o que acontecia internamente, eu fui ver que todo aquele império, visualmente, era realmente um império de papel. Estava prestes a desmoronar. A empresa já estava devendo mais de 2,2 milhões, devia a todos os fornecedores. Como eu falei, uma estrutura em torno de 1.100 metros quadrados, devendo mais de 2 milhões, mais de 70 funcionários. Era insustentável toda a estrutura se manter em pé com tanta dívida. E meu pai falou bem assim, meu maior desejo é que você venda tudo que você tem e você venha para a loja. E eu falei, né, é aquela coisa, eu sempre amei muito o central e por eu não conseguir fazer do meu jeito naquela época, lá em 2016, eu preferi fugir da responsabilidade, não posso dizer isso. Então quando ele falou e me deu a oportunidade, eu posso dizer assim, de tocar a loja, de assumir a loja, eu aceitei um desafio e esse desafio que eu aceitei foi com uma única ressalva. Eu falei, a partir de hoje, tudo que a gente fizer vai ser com a minha metodologia, com a minha organização, com os meus pensamentos. Porque se for para eu vir para a loja, para eu começar a voltar a trabalhar aqui com o Senhor, com a mesma metodologia que você tem, a empresa vai continuar quebrada. E a minha ideia é vir para cá. E eu falo uma coisa que é muito interessante e eu fiquei isso na mente. Uma vez eu tinha falado, antes de descobrir que a loja estava próxima à falência, que foi assim, eu não quero herdar nada que esteja falido. Se for para eu herdar alguma coisa que esse negócio seja sustentável. Por isso que eu sempre tentava ajudar, porém minha ajuda nunca foi bem-vinda. Isso aqui eu me lembro como hoje. Eu disse para ele, isso aqui não é meu, isso aqui é seu. Tome de conta que é seu. Com as ideias diferentes. Isso foi no sábado que eu tive a primeira conversa com ele. Quando foi na segunda-feira ele veio, chegou lá com as ideias diferentes. Eu digo, epa, o que esse menino quer com essas ideias? Primeira coisa, ele disse, pai, vou mudar o lugar dessa porta de entrada. Eu disse, o que, menino? Eu tenho 20 anos com essa porta nesse lugar. Para que você vai mudar? Ele disse, você quer que eu tome conta ou você quer dar as suas opiniões e ficar do jeito que o senhor está? Eu disse, meu filho, tome conta que eu vou assistir de camarote. E como eu falei, em maio de 2019, foi o start. É onde o supermercado lucrativo ele começa. E durante esse vídeo, como eu já tinha falado, você vai ver o meu pai falando sobre isso também.
quando eu assumi a loja, eu assumi uma loja totalmente desorganizada. Mais de 70 funcionários, sem sistema, sem contabilidade, faturava mais de 1 milhão por mês. Então imagine, uma empresa que não tinha nada de compra, não tinha nada de processo, não tinha até funcionário sem estar registrado existia. Não pagava imposto, não tinha lucro. Eu tive um maior desafio da minha vida, foi ter assumido a loja naquele ponto, daquele jeito, devendo a todo mundo, sem ter poder de compra, tendo que comprar à vista. A loja ela simplesmente estava abandonada. Então só tinha uma escolha. Ou eu pegava os sonhos dos meus pais, que eles batalharam mais de 20 anos, e abandonava e tudo ia por água abaixo. Ou eu dava podemos dizer assim, esse último tiro, essa última tentativa e fazia o negócio se reerguer. E naquele momento que eu assumi a loja, eu me vi em um desafio que, assim, apesar de eu ter crescido dentro, e aí eu falo diretamente com você aqui, apesar de eu ter crescido dentro do negócio, ter trabalhado sempre com os meus pais, quando eu assumi a loja inteira para mudar literalmente tudo, eu vi que não foi fácil. Eram muitos processos, eram muitas funções, não existia nada dentro da loja. Então o que é que eu fiz? Eu comecei a criar de forma independente cada processo, cada setor. Comecei a visitar grandes lojas, grandes redes, para entender todos os processos que eu conseguia ver visualmente. Então, por exemplo, eu montei o meu processo de entrada de nota, sem nem saber como funcionava uma grande loja. E eu montei com aquilo que eu tinha como base teórica. Eu sou formado em contabilidade e acabei não trazendo um pouco da minha história pessoal, mas eu sou formado em contabilidade. Então eu peguei uma base teórica que eu tinha e fui aplicando sem entender muito do assunto. Naquela época não existia pessoas como o Gilson Lopes, assim, que estava no YouTube, no Instagram, trazendo conteúdos de valor como esse. Então eu tive que fazer tudo sozinho, literalmente sozinho. Para você ter ideia, a questão de compras, quando meu pai ia fazer compra, que ele comprava totalmente desordenado, sem saber quanto vendia, sem saber o quanto podia comprar, o estoque ainda havia no pedaço de papelão. Para você ter ideia, uma mega loja, uma mega empresa que faturava mais de 25 milhões ano, e mesmo assim era tudo desorganizado. Por isso que deu no que deu, por isso que a loja chegou a estar à beira da falência por causa disso. Faturamento não é lucro, e eu sempre observei isso e entendi isso quando eu assumi o Central. Então, quando eu comecei a organizar todos os processos da loja, entender cada setor, eu basicamente passei mais de um ano, posso falar isso, entendendo cada setor da loja. Todas as mudanças, toda a metodologia que eu criei foi com base nessa loja, com a minha experiência dentro do Central. Então eu chegava no estoque, entendia como era o processo de estoque, como organizar a entrada, como a entrada pode se tornar um furo se você não trabalhar de forma correta, como a parte de compras deve ser feita, estruturando toda a parte de métrica, de orçamento, que não é uma coisa fácil. Tem pessoas que olham e falam, não, mas é muito tranquilo de fazer as compras. E foi o que aconteceu. Mas o Júnior chegou com a mudança, com as ideias dele, foi mudando tudo, foi mudando uma coisa, foi mudando outra, foi mudando aos poucos. Eu fui conseguindo pagar meus boletos. Eu não vou dizer que as coisas mudaram da água pro vinho de uma vez, que hoje está mil maravilha. Se não fossem as ideias do Júnior, hoje talvez eu não tivesse mais mercado. Como a gente fala aqui, que todo mundo fala em falir, mas a linguagem daqui, que é uma linguagem que quase um comerciante não quer falar, é em quebrar. Falou em quebrar aqui, o cara tá no chão, o coração do comerciante, ele botou em prática tudo, mudou tudo. Eu ficava dizendo, meu Deus do céu, ele vai acabar com tudo, ele vai fazer essa mudança, vai trocar essa mercadoria de lugar, essa mercadoria, o cliente vai chegar, tem 10 anos que essa mercadoria tá nesse lugar aí. Cada vez que ele vai tendo essa ideia moderna dele, é que as coisas cada vez vai melhorando. Então, na parte das compras, as pessoas sempre acham que é muito fácil de comprar, e não é. O setor comercial, a parte das compras, pode ser um estopim da falência da sua loja. E eu falo isso com muita propriedade, porque toda a dívida que foi criada dentro da loja, um dos problemas era o processo de compra, era o processo do setor comercial. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla das compras. Então, enfim, eu fui montando toda a loja, aí eu coloquei sistema,
Eu coloquei o sistema da VR na loja para poder funcionar naquela época, mudamos contabilidade, viramos lucro real, que não éramos lucro real na época, comecei a montar os setores, criar os fluxogramas, né, que eu criei as funções, a parte detalhada de cada função, que cada colaborador tinha que fazer, o que é que eu como empresa tinha como obrigação, o que o meu colaborador tinha como obrigação. Então assim, eu batalhei, eu falo assim, eu batalhei mais de 1 ano para conseguir montar toda a metodologia. E o melhor de tudo é que quando eu comecei a ter os resultados, e eu falo isso com muita eficácia, que assim, os meus concorrentes, os fornecedores nem tanto, mas os meus concorrentes, eles já vibravam que o Central estava fechando. Eles vibravam porque o Central ele sempre foi muito forte. A clientela sempre abraçou muito a loja. Porém, para você ter ideia, como eu falei, como a loja não tinha nenhum processo, nem de preço, a loja estava começando a se tornar muito cara. Os concorrentes começaram a se beneficiar, né, dessa fraqueza que a loja tinha e começaram a fazer algumas promoções, ofertas, e a loja aqui foi recaindo. Então, a concorrência ela vibrava, sabia que ia fechar. Porém, elas não contavam que eu assumiria a loja com tanta garra e tanta fé, que eu posso falar que assim, eu tive mais fé, Deus que me mostrou realmente o que tinha que fazer. Porque eu posso dizer que uma pessoa tão jovem, com responsabilidade tão grande nas costas, como eu falei, de pegar todo o sonho, todo o patrimônio da família, com dívidas milionárias, botar essa pressão aqui nas costas e caminhar como se nada tivesse acontecendo, eu sempre falo, isso só pode ter sido realmente Deus que me deu todo o direcionamento para eu fazer o que tinha que ser feito. A primeira coisa que algumas pessoas poderiam fazer era querer fazer ofertas, querer fazer coisas, e eu não fiz isso. Eu fiz totalmente o inverso do que as pessoas fazem. Eu comecei a olhar mais para dentro da loja e entender que o problema era interno, o problema não era a venda. Por isso que eu preferi começar a organizar setor por setor, para começar a entender a mecânica da empresa. Por isso que eu sempre digo, um supermercado ele funciona como engrenagens. Um processo, ele depende literalmente do outro para que as coisas aconteçam. Como um exemplo rápido, para a mercadoria entrar na sua loja, precisa do setor de compra, setor de recebimento, setor fiscal, que é o que dá a entrada na nota, setor de precificação, para a mercadoria ser precificada do jeito correto, o setor de reposição de mercadoria para abastecer a tua mercadoria e não dar avaria, para não te dar ruptura. Então isso tudo, eu comecei a entender esse mecanismo na prática, apanhei muito mesmo, mas como eu falei, a responsabilidade que eu levei nas costas, que eu tinha que levar isso, eu só pensava no meu objetivo, no que eu tinha que conseguir, no que eu tinha que alcançar. Então as dívidas eram um problema? Eram. Me humilhei para fornecedor, me humilhei. Eu tinha que comprar à vista, eu tive que montar todo um planejamento de compras para comprar mercadoria à vista e ter orçamentos para não me endividar mais. Então, uma loja, só para você ter ideia, dentro aqui do piso de loja, dentro das minhas pontas de venda, eu tenho mais de 1.200.000 de mercadoria. Naquela época, o que é que eu fiz como algumas estratégias? Eu já comecei a mudar os layouts, eu comecei a entender que o layout fazia com que uma mercadoria vendesse mais ou menos. Eu comecei a entender que se eu tenho muito espaço de layoutização, eu preciso de mais investimento de mercadoria. Então eu comecei a diminuir algumas seções, tirar algumas gôndolas, tirar algumas lâminas, né, bandejas, para poder diminuir a quantidade de mercadoria na seção, consequentemente diminuir o meu investimento. Então fui mudando essas coisas, eu fui mudando tudo, literalmente tudo. E até eu tenho isso na mente, o que me dava muito gás é que eu lembro como hoje que um fornecedor foi até o meu pai, não só fornecedor como funcionário. O fornecedor chegou até o meu pai e falou: Gilson, você é doido, dá a sua loja para o seu filho, agora que você termina de quebrar. E meu pai confiou muito em mim, né, no trabalho que eu já estava fazendo, e não se abalava por essas pessoas. Funcionário também chegava na sala dele para dizer: não está dando certo, não vai dar certo, as mudanças não vão acontecer, a gente está perdendo cliente. Só que tudo isso era apenas uma manobra que a equipe tinha para poder fazer com que o meu trabalho não progredisse. Porque, para você ter ideia, as pessoas elas não trabalhavam o que deveriam trabalhar porque não existia gestão.
E depois que eu assumi a loja e comecei a fazer as pessoas trabalharem, ninguém quis. Se todo mundo recebia o mesmo salário para trabalhar de verdade ou não trabalhar, as pessoas preferiam não trabalhar. Então por isso que as coisas começaram a acontecer de forma exponencial. Eu até falo isso muito na parte de compras, que como eu negociei muita mercadoria à vista e eu não tinha prazo, eu tinha que comprar tudo à vista. Era assando e comendo, vendendo e pagando, vendendo e pagando. Quando eu estruturei toda a parte de orçamento e comecei a fazer o que eu ensino, que é comprar com prazo e vender a mercadoria antes do prazo de pagamento, as coisas começaram a fluir. Os fornecedores começaram a me acolher mais, começaram a vir na loja, entender o que estava acontecendo. Os clientes começaram a ter de novo aquele brilho nos olhos de vir e falar: meu Deus, o Central agora está com as gôndolas cheias, o Central agora está arrumado, o Central está diferente. E os concorrentes, como é que vocês acham que eles estavam? Aí foi quando todo mundo começou a entender que as coisas estavam mudando literalmente, né? Que as coisas começaram a fluir, começaram as críticas. Aí você acha que como é que eu lidava com isso? Que você tem que entender também como lidar. Isso só me dava mais gás, mais energia, mais vontade de vencer. E eu garanto a você que tudo que eu fiz lá atrás é responsável pelo meu resultado hoje. O que eu fiz há mais de 2 anos é o meu resultado hoje. Então não é apenas em 30 dias, 15 dias, 20 dias, 45 dias, 2 meses que as coisas mudam. Como eu falei, eu trabalhei 1 ano incansável, sabendo o que eu ia fazer, o que eu precisava conseguir. E um detalhezinho muito importante é que, com a dívida tão grande dessa, com o faturamento que a empresa tinha, no caso, a cada mês de faturamento, eu tinha 2 meses de dívida, né? Só para você entender a proporção. Então foi necessário a gente vender tudo que a gente tinha, imóveis, carros, tudo. A gente só não vendeu a casa que morava, mas vendeu tudo para poder injetar no negócio e as coisas voltarem a fluir. Lembrando que a ideia não é você. Você deve imaginar assim agora: mas Gilson, então se eu fizer a mesma coisa, vender tudo e botar no negócio, pode ser a solução? Não, porque o problema não é você acabar com a chama, não é você acabar com a dívida, é você entender o porquê tem dívida. Aonde é que está o erro para poder estar endividado? Visto que uma empresa que tem fins lucrativos, ela não pode estar tendo prejuízo. Você tem que entender o que é. Então, assim, antes de ter botado todo o dinheiro dentro do negócio para ele poder se reerguer, eu organizei toda a casa, todo o planejamento de processos, todo o planejamento de pessoas, sistema eficaz e uma contabilidade que me trouxesse mais resultado. Então, quando eu comecei a mudar toda a loja do Central, o Central começou a crescer novamente, o faturamento começou a mudar, a gente começou a lucrar, o que não lucrava há alguns anos, a gente começou a lucrar. Então eu lembro que os meus pais, eles analisavam e começavam a ver que estava começando a entrar dinheiro, podemos dizer assim. Então, depois de toda essa mudança como loja, algumas pessoas, alguns concorrentes, começaram a me procurar para eu poder ajudar eles também. Pessoas conhecidas. A primeiro ponto eu não queria ajudar, né? A gente tem até essa resenha assim que eu não queria ajudar o meu concorrente, porque se eu ajudo o meu concorrente, eu posso estar perdendo o cliente para ele. Porém, depois eu entendi que tudo o que aconteceu na minha vida tinha um propósito e eu comecei a ajudar essas pessoas. Quando eu entendi que Deus me colocou onde eu estou hoje para poder ajudar outras pessoas, eu comecei a ajudar. E o melhor de tudo é que toda a metodologia que eu criei sozinho dentro do meu negócio começou a dar resultado nas pessoas que eu estava ajudando. As pessoas que estavam endividadas começaram a sair da dívida, começaram a crescer, expandir loja. Então eu comecei a entender que a minha metodologia funcionava para outras pessoas. E eu comecei a ajudar pessoas. E isso fez com que eu entendesse que eu começava a ter um novo papel de empresário, dono do Central, para uma pessoa que poderia ser um mentor, um professor que ensinava a metodologia que eu usei no meu negócio para tirar o meu negócio da falência, para poder ajudar outras pessoas a saírem do mesmo problema que eu tinha. E da mesma forma que eu ajudei pessoas que estavam à beira da falência, eu ajudei pessoas que já tinham resultado e as pessoas aumentaram ainda mais o resultado. Então, toda a metodologia, ela serviu para quem estava endividado e para quem já tinha lucro. Sempre ajustando
processos, pessoas, parte de sistema e contabilidade. Isso começou a gerar um resultado de forma assim incrível. Vou dizer que primeira coisa você tem que acreditar nas mudanças. Mas se você quer mudar, se você quer realmente ser moderno hoje, que as coisas não param de mudar, a gente foi acreditando nas ideias, que às vezes eu dizia, essa ideia não vai dar certo, mas a ideia vai dando certo, vai se encaixando, todo mundo vai se acostumando com aquela ideia, porque assim, o Central de Alimentos ainda tem 60 funcionários. Chegou na porta do meu escritório uns 20 dizer: seu Gilson, isso não vai dar certo, esse seu filho tá ficando doido. Os funcionários disseram também que não ia dar certo, mas foi a melhor coisa do mundo. Eu aprendi, depois de velho, que se você crescer desorganizado, você vai quebrar, você vai ter prejuízo. Você tem que se organizar primeiro para depois crescer. Hoje, para fazer um pedido hoje, o Júnior elabora o pedido, manda as anotações, é tudo para lá, é com ele. Eu não me envolvo mais porque a minha cabeça, trabalhei demais com as mãos, esqueci de trabalhar com a cabeça. E eu passei 25 anos dizendo assim para mim: eu não preciso de ninguém, eu vou me organizar. Na hora que eu quiser eu me organizo. Nunca consegui me organizar só. Se você não tiver uma força, se você não tiver alguém falando para você como você se organizar, você não consegue, porque no seu dia a dia, você não tem tempo para nada. Você não tem tempo para nada. Você esquece até de comer, quanto mais você querer se organizar. Você acha que aquilo ali está certo, mas às vezes alguém de fora, com a cabeça como está o Júnior, com várias ideias, com muita coisa para passar, é que vai ver onde é que está o erro. E você vai ver o erro só depois. Você vai dizer: poxa, eu devia ter feito o que esse menino mandou. Eu devia ter feito o que esse menino está falando aí. Ter escutado ele. Porque o comércio daqui para frente, eu vou dizer a você, cada vez a concorrência aumenta, cada vez tem o maior furto, cada vez o funcionário está mais sabido, cada vez os impostos aumentam. Se você não aprender a ser comerciante, se você não estudar para ser comerciante hoje, você vai falir. Não tem outra saída. Ou você aprende a ser comerciante, ou você aprende com um curso, ou você aprende, ou já nasce com aquele dom, ou você não consegue ser comerciante hoje. Um ponto, acho que crucial, que as pessoas começaram a gostar dessa metodologia que eu estava passando para elas, é que essas pessoas que tiveram resultado começaram a ter mais tempo para a família, começaram a ter lucro de verdade, começaram, como eu falei, a expandir seus negócios. E hoje você está tendo a mesma oportunidade de começar a entender essa metodologia aqui por trás. Se você for uma pessoa que não tem tempo para poder criar seus filhos, se você for uma pessoa que vive preso dentro do seu negócio e não consegue ter lucro, se você for uma pessoa que não consegue tirar férias ou não consegue tirar um final de semana para poder curtir a sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, sua família. Então, hoje começa uma nova jornada na sua vida, sem dúvidas nenhuma. Toda essa história que eu contei em tão pouco tempo foi realmente tudo o que aconteceu na minha vida, desde os meados de maio de 2019 até hoje. E eu quero trazer você para essa jornada junto comigo. Por isso que o evento de Frente com o Lucro, que vai acontecer dia 18 agora de outubro, a partir do dia 18 de outubro, na segunda-feira, ele vai ter uma peça importante na sua vida. Porque eu quero que você entenda, literalmente, nessas 4 aulas que eu vou trazer para você, tudo que precisa ser feito para você começar a ter resultados. Para começar que os resultados não reflitam apenas na sua vida dentro da loja, mas na sua vida pessoal. Como? Qualidade de tempo, qualidade de vida, você poder comprar carro dos seus sonhos, você poder chegar na reunião de família, assim como no Natal da vida, tá com as pessoas que você ama e falar que conseguiu certos objetivos em um ano. Que eu sei que é muito difícil. Eu não falo isso de forma aleatória, porque eu fiz exatamente isso. Tudo que eu ensino, tudo que eu prego é exatamente o que eu fiz. E o que eu quero que você sinta a mesma satisfação que eu senti quando eu quitei todas as dívidas da minha loja, quando eu consegui ter uma equipe organizada, quando eu consegui sair da minha loja por mais de 3 dias e não ter problemas,
Lembrando que, abrindo um parêntese gigantesco aqui, toda empresa ela vai ter problemas. Só existe um tipo de empresa que não tem problemas. São as empresas que estão fechadas. Então entenda que problemas sempre vão existir. Porém, o que eu quero que você entenda é que hoje dentro da minha loja tem problemas? Tem. Mas existem pessoas para corrigir esses problemas. Então, a satisfação que eu senti quando eu passei mais de 3 dias fora da loja e ninguém precisou ligar para mim para poder resolver algum problema, isso foi uma satisfação que vocês não têm ideia. Você não tem ideia. Por isso que eu quero que você sinta essa mesma satisfação junto comigo a partir do dia 18 de outubro, agora segunda-feira, no evento de Frente com o Lucro, onde eu quero literalmente trazer tudo o que eu fiz, toda a caixa preta, podemos dizer assim, para você entender o que é que precisa ser feito, o que é que você vai fazer para conseguir conquistar os mesmos resultados que eu conquistei. Lembre-se, não é mágica, não é magia, é trabalho duro. Nada vence o trabalho duro. Então, tudo que eu fiz, e eu quero que você tenha acesso a tudo que eu fiz, vai precisar dedicação. E essa dedicação, e se abdicar de algumas coisas, é você a partir de segunda-feira, do dia 18, já está comigo na primeira aula do De Frente com o Lucro. Isso, segunda-feira, existem pessoas que até assistem segunda, mas não assistem a segunda aula. E a gente começa a literalmente fazer as divisões de quem tem interesse e de quem vai chegar no resultado final. Porque existem muitas pessoas que desistem no meio do caminho para tudo. Nós humanos, nós somos excelentes iniciadores. Mas aqueles que conseguem conquistar os seus objetivos é o cara que persevera, é a pessoa que tem disciplina e conseguir se manter na linha até o final. Por isso que eu estou convidando você, não é para você assistir uma aula, é para você assistir toda essa jornada, todas as aulas, toda essa semana junto comigo, para você entender toda a metodologia que vai ser passada para você. Pronto, então, de forma resumida, essa é toda a história do início do Central de Alimentos, das falências que a loja teve até hoje atualmente. E eu quero que você tenha essa história como uma inspiração de vida para você começar a conquistar os resultados que você quer. Os objetivos que você tem de vida, você começar a conquistar através de histórias que comovem a gente, histórias reais, que funcionam, histórias na prática, sem muito mimimi. E eu quero que não só a história sirva como inspiração para você, que você faça exatamente tudo o que eu fiz. Por isso eu quero você muito comigo, segunda-feira, dia 18, no De Frente com o Lucro, para a nossa primeira aula. Se você ainda não se inscreveu, procura o meu site, vai estar na aba principal do meu Instagram, você pode se inscrever lá para poder participar. Lembre também de se inscrever e entrar no grupo de WhatsApp. Você vai receber todas as informações, horário das aulas. Então é o seguinte, quero muito você comigo, eu quero que você entre nessa jornada assim de cabeça. Eu estou muito ansioso, eu estou muito determinado, porque eu estou aqui para dar o meu melhor. Eu sempre dei o meu melhor e dessa vez eu estou disposto a fazer coisas que ninguém nunca fez na internet e eu quero você junto comigo. Um grande abraço do Gilson Lopes e eu te vejo segunda-feira, dia 18, na aula 1 do De Frente com o Lucro.